Oi, gente! Vamos começar a nossa live. Vamos lá, espero que hoje dê tudo certo com essa live, que tudo saia sem intercorrências, que a internet funcione, que vocês apareçam e que dê tudo certo. Vamos lá entrando, que hoje nossa live promete, que eu vim pra cá falar de erros. Tá pensando o quê? Que a gente não erra, não é? Vim falar aqui dos erros que os psicólogos e psicoterapeutas de crianças e adolescentes e famílias cometem durante sua atuação. E isso é babado, tá? Babado porque normalmente a gente fala do que a gente sabe fazer. A gente fala do que a gente faz bem feito. Mas falar de erro, complicado, né? Falar quando a gente erra vai direto no nosso ego. E a vaidade nos impede muitas vezes da gente contribuir com outras pessoas, porque é muito melhor aprender com o erro dos outros do que aprender com os nossos próprios erros, tá? Experiência própria, falando aqui. Me digam de onde vocês são, por que vocês vieram, o que é que fizeram vocês aparecerem aqui, por que esse tema atraiu vocês até aqui, né? Vocês já erraram muito no processo terapêutico com criança, vocês erram. Como é que vocês lidam com os erros, né? Como é que funciona isso pra vocês? Me contem aí. Bem, eu quero começar essa live de hoje contando minha história um pouco, sabe? De como eu comecei na carreira de psicóloga. Quero falar um pouquinho sobre isso. Daniela Muniz, minha xará, é de Rondônia. Gente, Rondônia, do outro lado pra mim, né? Do outro lado, total. Maravilhosa, seja bem-vinda, Dani. Espero que essa live possa contribuir hoje com esse Brasil todo que aparece por aqui, né? Isso é tão legal, gente, vocês não têm noção, não. Hoje eu tava atendendo uma mãe que mora em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E aí a gente já tava conversando com ela, eu tava conversando com ela, e ela falando, queria te conhecer presencialmente. Nunca conheci ela presencialmente, atendo só online. E aí eu falei, vamos combinar, vamos marcar um evento aí pra gente ir e tal. E eu já tô querendo ir pra conhecer os pais das crianças que eu atendo com orientação parental, que moram em outros lugares. Carol, é de Singapura, é isso mesmo, Carol, que você tá falando? Pra mim, que você tá falando de Singapura, é isso mesmo? É sério ou é sério brincadeira? Me conte aí, vocês são, quer dizer, não tem mais a galera só do Brasil aqui, tem a galera que tá no mundo, né? No mundo é massa, no mundo é maravilhoso. Aí vocês já estão acabando com o meu coração. Isso mesmo, Carol falou. Isso mesmo, ela está em Singapura, maravilhoso. Que massa, você atua como psicóloga aí? Me conte aí, já quero saber a história de Carol. Que eu sou dessas, eu não aguento. Sério, do outro lado do mundo. Eu já sou dessas que eu não aguento vocês falarem as coisas que eu sou uma psicóloga. Antes de ser psicóloga, as histórias das pessoas sempre me interessaram muito. Nossa, meu Deus. História de vida, que eu mais gosto de ouvir na minha vida. História de vida. Aqui são 8 da manhã. Ai, Carol, que massa. Como é que você me achou aqui, mulher? Como é que você me descobriu aqui? Me conte, quero saber tudo sobre você, sobre Singapura, quero tudo, não me esconda nada. Enfim, gente, deixa eu falar um pouquinho, enquanto Carol conta aí a história dela, deixa eu falar um pouquinho da minha história aqui pra vocês, que eu acho que é importante pra gente situar o tema da live de hoje, tá? Quando eu entrei no curso de psicologia, eu já tinha um curso de graduação, que era de administração. Então, eu não entrei novinha no curso de psicologia, né? Já entrei, já era mãe de Felipe. Felipe tinha 6 anos na época, mais ou menos. 6 ou menos? Não, Felipe tinha menos. Felipe tinha uns 3, eu acho. Era bem pequenininho. Tinha uns 3 anos. 3 anos, E eu já tinha feito uma graduação, enfim, eu já tinha uma história de vida ali que me cercava, né, que me circundava. Não foi eu que escolhi fazer esse curso de psicologia, foi uma sugestão de um namorado meu da época que virou pra mim e falou, Dani, por que você não faz psicologia? Você seria uma excelente psicóloga. E nem ele sabia direito que era ser psicóloga, muito menos eu.
Enfim, eu resolvi fazer, entrei na dele e agora estou aqui psicóloga, né? Por culpa dele, a culpa é muito dele. Enfim, eu entrei no curso assim, meio que jogada. Eu fui escolhida, eu digo, né? Eu não escolhi. Mas eu me apaixonei, me encantei pelo curso de psicologia. E como eu já tinha alguma experiência, já trabalhava, já estava no mercado de trabalho, tinha feito outra graduação. Então eu levei o curso bem a sério. Mas eu levei também ele num lugar de eu queria experimentar. Né? Eu não estava ali naquela tensão que outros colegas meus, que era a primeira graduação, estavam, por exemplo. Né? Então eu estava leve, mas ao mesmo tempo levando muito a sério tudo que eu estava fazendo. Então eu queria viver tudo no curso de psicologia, eu queria aprender sobre tudo, eu queria ir logo para a prática e fiz muitas práticas, fiz muitos estágios, fiz vários estágios, super inusitados inclusive. Estagiei no IML, estagiei no CRAS, estagiei no Conselho Tutelar, estagiei no CAPS, estagiei numa clínica psiquiátrica em São Paulo, fiquei lá imersa 15 dias em São Paulo nessa clínica psiquiátrica. Enfim, estagiei em escola, fiz várias atuações ainda dentro do processo de formação na faculdade que me ampliaram o olhar bastante, né? Lori, sua linda, minha colega de graduação, maravilhosa, a gente viveu tanta história junto lá, não foi, Lori? Ave Maria, como a gente viveu. Morro de saudade desses momentos. Não queria voltar pra graduação não, tá, gente? Vivi o que tinha que viver lá naquela época e tá massa, mas obviamente que eu lembro de forma saudosa de tudo que eu vivi. Não foi o tempo todo só alegria, só maravilha, só achando o máximo, muita dificuldade. Quanto mais você se envolve nas coisas, quanto mais você quer fazer as coisas, mais fácil você ter problemas com as coisas, né? E porque você dá a cara a tapa. E quando você dá a cara a tapa, elas vai receber os tapinhas. Não tem pra onde correr, né? E eu acho que o erro tem muito a ver com isso, né? Só erra quem se arrisca. Muito dificilmente quem não se arrisca, quem não ousa, quem não se coloca, quem não se joga, vai errar. Mas também não vai acertar. Não vai nada, né? É aquele clássico momento do filme Procurando Nemo, que eu sou alucinada por esse filme. Acho que é um dos meus preferidos desses desenhos da Disney. Quando o pai de Nemo encontra Dory e vai contar a história que Nemo sumiu, que Nemo desapareceu, e Dory ouvindo pela 10ª vez, porque ela esquecia o tempo todo, para e pergunta assim pro pai de Nemo. O pai de Nemo fala pra ela primeiro: eu não queria que acontecesse nada com Nemo, não queria que acontecesse nada com ele. Preocupadíssimo, super protetor. E aí Dory, no seu alto grau de nível de sabedoria, vira pra ele e fala assim: mas se não acontecer nada com Nemo, não vai acontecer nada com Nemo. E eu amo essa frase, chega a dar vontade de chorar, porque eu choro por umas coisas idiotas, tá, gente? Eu sou durona por umas coisas muito duras e eu sou muito boba por umas coisas bem bobas também. E quando ela diz isso, se não acontecesse nada com Nemo, não ia acontecer nada com Nemo. É sobre isso, né? Às vezes a gente tem medo de se arriscar, medo de tomar iniciativas, medo de fazer algo, né? De colocar a mão na massa, porque a gente não quer que aconteça nada de ruim, a gente não quer errar, né? A gente não quer cometer nenhuma falha. A gente quer acertar o tempo todo, a gente quer acertar. Só que se a gente não faz, não vai acontecer nada, né? E se a gente não tá pra jogo, pra que aconteça alguma coisa, não vai acontecer nada. Então é melhor que aconteça coisas boas, ruins, né? Contardo Caligares fala, inclusive, tem um livro dele que ele escreve que fala muito sobre isso, que é maravilhoso, eu tenho esse livro dele aqui. E ele diz que é muito melhor ter uma vida interessante do que ter uma vida feliz. E eu concordo tanto com ele, tanto, inclusive, eu acho que eu sou mais feliz tendo uma vida interessante do que tendo uma vida só de vitórias, só de sucesso, só de alegrias. Ai, que chato. Que chato se desse tudo certo o tempo todo. Que massa, que incrível que as coisas também dão errado. E às vezes dão bem errado, né? Porque a gente aprende com isso. E não tem nenhum professor melhor na vida do que o erro.
E eu gosto muito de uma frase, que eu que falo essa frase, tá, gente? Que é a seguinte: a gente só aprende com os erros, só e somente só, quando a gente deixa os erros ensinarem pra gente. Então, também não adianta só errar, né? Pá, caí, pá, tomei na cara, errei de novo, errei. Se eu não olho pra esse erro e permito que ele me ensine alguma coisa, eu preciso parar e olhar pro erro. E olhar pro movimento que me fez ir pro erro. O que causou esse erro? Quais foram as minhas responsabilidades diante desse erro? E só dentro da análise desse erro que eu consigo aprender com ele. Não adianta só errar. É igual a experiência. Não adianta só ter experiência. Experiência por ela sozinha, ela não ensina nada pra ninguém, né? Eu preciso aprender com a experiência. Eu preciso analisar a minha experiência. Eu preciso de orientação dentro da minha experiência, assim como do meu erro. Toda vez que eu faço supervisão com alguma psicóloga, algum psicólogo, eu gosto de ouvir os erros. Eu gosto de saber o que eles fizeram de errado. Adoro. Não, obviamente, para me sentir maior do que ninguém. Muito pelo contrário. Às vezes, os erros deles, eu olho e falo, ih, errou pouco. Eu errei, ó, muito mais do que isso. Mas é porque diante do erro do outro, eu consigo ajudar o outro a crescer. Esse erro, ele é peculiar. Ele é a base da coisa, né? E às vezes, quando a gente comete um erro, a gente descobre outras coisas que a gente não descobriria se a gente não tivesse cometido o erro, por exemplo, né? E assim pra tudo. Desde eu errar comigo mesma, desde eu errar um caminho que eu faço. Semana passada eu tava conversando com um amigo e ele me contando que levou a filha numa trilha no Capão, a filha dele pequenininha, e aí ele foi com a turma e lá eles se perderam dessa trilha e a filha se machucou nesse momento que eles se perderam, e aí ele tentou descobrir o caminho de volta e conseguiram chegar, se achou. Mas pra se achar, ele se perdeu, né? Então, às vezes, pra gente achar o caminho, pra gente se achar, a gente precisa se perder, né? E agora eu tenho certeza que se ele for de novo, ele não vai se perder novamente. Não é prudente, não façam isso, tá? Não brinquem disso em casa. É importante ir com guia, é importante, principalmente quando você tem criança envolvida na história. Mas, às vezes, acontece. Às vezes, você vai se arriscar, né? E quanta coisa que ele deve ter ensinado para essa filha com esse erro, né? Com essa falha. E o mais legal é que quando ele me contava isso, ele sorria. Ele contava se divertindo. Essa é a melhor parte da história, inclusive. Né? É massa quando a gente se diverte também com os erros que a gente comete. Não leva tão a sério, né? Não se culpa, não se condena tanto por ter errado. Isso é legal. A leveza pro erro faz a gente olhar para ele e faz com que ele olhe pra gente também de outra forma. Porque eu também sou vista por esse erro e pelas pessoas que estão ali ao meu redor enquanto eu erro, né? Então, voltando lá pra minha história. Entrei na faculdade, fiz todos os meus estágios malucos, né? E na maioria das vezes eu não acertei durante esses estágios. Inclusive o último estágio que serviu de base para pro meu documento, né, de conclusão de curso. Quando eu fiz o estágio na UFRB, eu fiz na Universidade Federal do Recôncavo, aqui na Bahia, no interior, em Santo Antônio de Jesus. Então, nessa época, quando a gente encerrava o curso, a gente apresentava um relato de experiência. Então, eu apresentei o relato da minha experiência que eu tinha vivido no estágio. E uma das experiências que eu vivi no estágio, eu errei muito com a criança, muito, tá? Era uma criança que estava em abrigo. Na verdade, eu acompanhei essa criança desde o momento que ela foi resgatada pelo Conselho Tutelar e saiu de lá, da casa onde ela vivia, que ela era abusada, ela era violentada e foi para um abrigo. E eu acompanhei ela no abrigo durante 6 meses. E muitas coisas que eu fiz com ela estavam erradas. Eu fiz muita coisa certa, que bom, mas eu cometi muitos erros também. Só que todos os erros que eu cometi ali, eu estava sendo orientada por uma professora, que era minha supervisora. Eram erros
que, entre aspas, eu podia cometer, não eram erros que iam colocar a vida da criança em risco, nem o meu estágio em risco, nem a saúde mental dela em risco, né? Eram erros primários, assim. Eu gostei demais da criança, me apeguei demais a ela e acabei fazendo coisas com ela que não eram próprias de um profissional fazer, né? Então eu queria meio que adotar essa criança. Eu meio que adotei essa criança pra mim, no final das contas, ela quis mesmo ser adotada. E aí esse erro deu PT, deu problema, né? Eu cheguei a sonhar com ela, eu não consegui fazer o encerramento do estágio com ela porque eu não queria me despedir, né? Eu fiquei muito mal, eu tive que levar pra terapia o caso dela, enfim. Mas no final deu certo, no final das contas deu tudo certo, né? Eu aprendi com esse erro, inclusive foi excelente ter errado nesse momento, ter vivido esse erro, porque quando eu me formei, eu fui trabalhar no CREAS do interior também, da cidade que eu nasci, de Gandu. E lá no CREAS eu me deparei com casos muito parecidos com o dessa menina. E eu já sabia o que eu tinha que fazer. E eu já sabia o que eu não tinha o que fazer. Porque eu tinha aprendido com o meu erro do estágio. Então foi importante ter aprendido com o erro do estágio, né? Nossa, como foi importante. E eu não tinha medo de falar, eu não tinha medo de dizer quando eu errava, eu não tinha medo de pedir ajuda pra minha professora, de falar, não tô bancando, acho que eu errei aqui, acho que eu fiz isso aqui errado. Não tinha medo nenhum, né? Eu nunca tive medo de errar. Mas embora em alguns momentos eu erro com medo, né? Mas eu erro, eu faço. Eu não tenho medo de fazer. Muitas vezes a gente paralisa com o medo, né, de errar. Inclusive tem um livro infantil maravilhoso, um menino que tinha medo de errar. Se vocês não conhecem esse livro e atendem crianças e têm filhos pequenos, tenham esse livro. Esse livro é lindo. Eu depois vou disponibilizar ele lá no Amoras da Dani, na comunidade. O menino que tinha medo de errar. Esse livro é incrível. E é isso, né? O medo de errar faz com que a gente paralise, com que a gente, primeiro, ache que nunca vai conseguir fazer nada. A gente se sente incapaz, a gente acha que não dá conta de fazer as coisas e a gente não faz. A gente não se arrisca, a gente não experimenta, né? Teve uma criança que eu atendi na clínica que estava com muito medo de ir para uma viagem da escola, porque ele tinha medo de que ia acordar no meio da noite e ia dormir nessa viagem. Ia acordar no meio da noite e não ia ter o pai e a mãe para acolher. Enfim, ele tinha medo de várias coisas acontecerem lá durante essa viagem. Preparamos ele, trabalhei com ele, a escola trabalhou com ele, os pais trabalharam com ele, enfim, né? Foi um trabalho bem em grupo, em equipe, e ele foi pra viagem, ele topou ir pra viagem. Resumindo, a viagem deu certo, funcionou, mas durante a viagem aconteceram várias coisas que ele tava com medo que acontecesse. E aí, depois da viagem, eu perguntei pra ele, e aí, o que é que você achou da viagem? Como foi? Foi importante ter ido? Ele fez assim, eu não gostei. Ele falou, não foi boa, mas foi importante ter ido. Eu iria de novo, né? Então, aquilo ali, quando ele falou aquilo, eu falei, ai, yes, acertei. Massa, incrível, é isso, é sobre isso, né? Não era pra gente dizer a ele que ia dar certo, que ia ser tudo bem, que ia ser tudo lindo, que fantasiar uma situação. A ideia não era essa. A ideia era ele ir enfrentar o que ia dar de bom, o que ia dar de ruim e entender que viver é isso. É dar certo e dar errado. Na maioria das vezes, dá mais errado do que certo. E quando dá certo, a gente tem que comemorar muito, né? Porque na maioria das vezes vai dar errado. E ele entendeu isso, né? E falou, não, eu iria de novo, eu viajaria de novo, eu faria outra viagem de novo, né? Porque eu fui, tipo assim, eu fui, não morri, né? Deu certo nesse aspecto, mas foi importante ter vivido essa experiência. De eu ter acordado de noite, de eu ter sentido medo, né? De eu ter me sentido inseguro lá, de eu não conseguir dormir de novo, que foi isso que rolou, né? Mas no outro dia, ele falou, mas no outro dia eu brinquei, eu estava lá, eu me diverti, cansado, ele falou, eu estava cansado, porque eu não dormi direito, mas eu vivi. Ele viveu a experiência, mesmo não tendo dado tão certo. Então, eu acho que essa história desse menino ilustra muito bem o que eu quero falar aqui hoje, né? E aí vamos para os finalmente, né? Que eu não quero ficar enrolando muito aqui, não. Eu ouço muito dos pais a seguinte frase, aonde foi que eu errei? É clássica essa. Clássica. E eu acho
que essa frase, essa pergunta, a gente precisa realmente se fazer. Não para se sentir culpado. Não para ficar remoendo uma dor. Eu errei, aonde foi que eu errei? Sabe aquela coisa? Oh, Deus, oh, vida, oh, azar, né? Onde foi que eu errei? Não é sobre isso. Mas é sobre, eu preciso encontrar os pontos que me fizeram errar. E eu preciso entender se realmente eu errei, porque eu não preciso cometer esse erro de novo. Ou se cometê-lo, eu vou cometer com consciência. E aí, de repente, eu acerto. Essa é a ideia, é a gente entender aonde foi que a gente errou. E agora eu vou dizer pra vocês vários aspectos de onde foi que eu errei, desde que eu comecei a atender crianças há 11 anos atrás. Tudo que eu vou falar aqui hoje pra vocês, ó, que tem coisa, viu? Não é pouca, não. Foram erros que eu cheguei a cometer. Alguns eu cometi uma única vez, outros eu cometi mais de uma vez. Mas que eu não os cometo mais. Porque eu descobri aonde foi que eu errei. E aí, a chance de eu não errar de novo é maior. Se eu vacilar, eu erro. Mas eu não quero mais vacilar. Não cometa. Vamos cometer novos erros. Erros antigos, jamais, né? Vamos evoluir. Vamos cometer erros novos. Primeira coisa, eu acho que esse é o principal. Não ouvir com atenção. Não ouvir com interesse. Não estar interessado na história do outro. Esse é o primeiro erro. Primeiro e grandíssimo erro. Muitas vezes eu estou interessada em resolver o problema. Eu não estou interessada em escutar o problema. Vocês entendem que tem uma diferença grande aí? Enorme nisso. E isso gera muito conflito. Isso gera muito problema. E isso gera não resolução de problema. Eu tô aqui te ouvindo e tô te ouvindo para poder te responder. Eu não tô te ouvindo para poder te compreender. Quando eu paro para escutar de verdade, para compreender, eu vou escutar com a atenção que eu preciso o meu paciente. Seja ele adulto, família, seja ele a criança, seja ele o adolescente. Às vezes, ouvir com atenção é ouvir as pausas, os silêncios, as discussões, um esbravejamento em cima de você, de alguma coisa que você fez que o pai ou a mãe não gostou, a criança não gostou, o adolescente não gostou. Entende? Então é importante a gente escutar. Sem pressa, sem agonia, sem desespero de precisar responder, de precisar mostrar, dar um resultado, de precisar manter um semblante, sei lá, sabe? Nosso trabalho não é teatro. Não precisa nada ser encenado. As coisas vão acontecer, a gente trabalha com pessoas. Então vai acontecer de tudo. Vai acontecer do paciente chegar lá, da criança entrar e dizer em 10 minutos quero ir embora, não quero mais ficar aqui. E aí você faz o que com isso? Escuta, ouve, presta atenção. Mas por que você não quer ir embora? Eu não fico tentando convencer ninguém a ficar. Nem criança, nem adolescente, nem ninguém. Eu quero entender por que é que quer ir embora. Isso pra mim é mais importante. E às vezes a própria criança ou a própria adolescente não vai conseguir me dizer, tá tudo bem, o que é que eu vou fazer? Eu libero e aí eu vou pra família. Aconteceu alguma coisa antes de vocês virem? Aconteceu alguma coisa essa semana? Teve uma família que uma vez, toda vez que eu vou confirmar com a família, eu pergunto, e aí, como foi a semana? Alguma novidade, alguma coisa, alguma situação diferente? Alguma coisa que vocês acham que é importante eu ficar sabendo, né? Antes de receber a criança na sessão. E a família falou, não, tudo bem, tudo ótimo. Essa semana foi tudo lindo, mil maravilhas. Aí a criança veio pra sessão. Era uma pré-adolescente. Quando chegou na sessão, a criança já chegou dizendo que não queria vir pra sessão naquele dia. E aí ficou... E foi muito bonitinho, porque a criança virou pra mim e falou assim, eu gosto de você, mas eu não queria estar aqui hoje. Eu não queria estar aqui, não é? Tipo assim, a criança deixou muito claro pra mim, não é sobre você, tá? Eu não quero te magoar, mas é sobre mim. Ai, gente. E aí, quando a criança disse isso pra mim, eu escutei. Eu falei, entendi. É sobre ela.
É um descontentamento dela, é uma incapacidade dela. Ela não banca. E eu vou fazer alguma coisa para essa criança ficar? De jeito nenhum. Ela vai embora. E eu vou pedir para os pais entenderem que ela precisa ir embora, tá? E aí depois eu vou investigar com a família. E aí eu fiz isso. Aí fui investigar com a família. Aí a família me disse várias coisas que aconteceram. Várias coisas que aconteceram. Que fazia todo sentido a criança não querer estar ali. Entende como é que a situação acontece? Então a gente precisa ouvir com atenção. Ouvir com atenção significa ouvir todo mundo. Não uma pessoa só, por exemplo. Que eu já coloquei aqui também como erro. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Depois, né, quando a gente vai para o contato inicial, inicialzinho, a família entra em contato com você querendo saber quanto é que você cobra a consulta. Qual é o grande erro daí? Alguém consegue me dizer? O grande erro, nesse momento, que a gente pode cometer, é a gente dizer quanto é que a gente cobra. A minha consulta é, sei lá, R$100. Tá errado. Primeiro porque a pergunta que a família fez já foi errada. E aí, famílias que estão aqui, já tô dando esse se liga em vocês. Não perguntem para profissional nenhum quanto é a consulta, minha gente. Vixe, mostrei minha bagunça, meus erros de produção. Não perguntem isso. Quando você pergunta pro profissional quanto ele cobra, você não tá preocupado com o trabalho que o profissional quer fazer ou vai fazer com seu filho. Você tá preocupado só em quanto é que você vai gastar. E essa não é a maior preocupação. Mesmo que você não tenha muita grana para investir naquilo ali, o mais importante é saber se aquele profissional pode te ajudar, pode ajudar seu filho, pode ajudar a família, pode colaborar com vocês. Isso é mais importante do que saber quanto cobra. Eu entendo assim. Então a pergunta certa seria: como é teu trabalho? Você pode me explicar? Qual é a tua disponibilidade? Você atende essa demanda? E aí vocês podem até perguntar outras coisas que normalmente os pais não perguntam. Qual é o teu tempo de experiência? Muitos pais perguntam: qual é a tua linha de trabalho? Gente, eu posso dizer uma coisa a vocês, pai e mãe? Linha de trabalho é o que menos importa. Linha de trabalho para pai e mãe, gente, é abordagem psicológica, tá? Ai, gente, isso é o que menos importa. Viu? Porque tem um monte de profissional que atua na abordagem X, por exemplo, na TCC, e atende muito ruim. E não vai te ajudar, não vai ajudar a criança. Não é a abordagem que vai fazer a criança ser ajudada. Não é a aborda, é o conteúdo. É o recheio, é o que é preenchido ali. Então, ao invés de perguntar qual é a abordagem, perguntem: como é que você trabalha? Qual é a tua metodologia de trabalho? Como é que você atende uma criança? Como é que é feito esse trabalho? Você atende tal demanda? Deixa eu te dizer, meu filho tá com esse sinal, esse problema. Não precisa, obviamente, fazer uma entrevista inicial ali, né? Mas você pode dar uma pincelada do que é que tá fazendo você querer esse atendimento. Entende? E aí você pergunta pra pessoa se ela trabalha com isso, qual é a metodologia de trabalho dela, como ela desenvolve esse trabalho, porque certamente ela vai te dizer quanto cobra quando ela te explicar como ela faz o trabalho. E isso é o certo do profissional fazer também, né? A gente precisa explicar como é o nosso trabalho. Como é a nossa metodologia de trabalho. O que é que a gente vai fazer ali com o paciente. E se você não sabe dizer isso pro seu paciente, desculpa, você não sabe trabalhar. Porque eu só sei trabalhar se eu sei o que eu faço. Entende, minha gente? Então, esse é um erro que não dá pra gente cometer. Mas, esse é um erro que, sabe? Não dá. E não errem mais isso. Expliquem. Aí eu tenho um textinho, eu mando um áudio às vezes, né, explicando passo a passo. Primeiro eu faço a avaliação, depois eu faço a intervenção. Na avaliação eu vou avaliar isso e isso, dessa forma, com tantas sessões, com tantos encontros. E aí eu cobro X. Inclusive, eu não cobro por sessão, porque isso aqui é outro erro. Cobrar por sessão. Eu sei que é uma prática, todo mundo está acostumado com isso, a fazer isso. Não cobrem por sessão. Primeiro porque o CRP, o CFP não diz pra gente cobrar por sessão. Nunca em nenhum lugar tem dizendo isso. Cobrem por sessão. Não. É pra cobrar o nosso trabalho. Mas por sessão não existe. Primeiro porque nenhum profissional trabalha apenas na sessão. Não existe isso.
tá? A gente leva o caso para casa. A gente leva o caso para supervisão. A gente estuda o caso. A gente desenvolve o caso. A gente aplica teste, a gente corrige teste, a gente analisa teste, a gente elabora laudo, a gente conversa com pai e mãe no WhatsApp todos os dias, se deixar. A gente conversa com a escola. Então, o nosso trabalho, ele não se restringe ao momento da sessão. Eu não cobro 1 hora de atendimento. Eu cobro o atendimento que eu ofereço para aquela família durante todo o mês. Porque a família que está comigo, ela pode falar comigo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Isso não significa que eu vou responder na hora que ela falar. Mas ela tem acesso a mim. E se ela precisar, e se for urgente, eu vou responder. E se eu não responder naquele momento da urgência, eu vou responder depois. Então, a família tem acesso a mim o tempo todo. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou estudar o caso, eu vou trazer para casa. Eu vou aplicar teste, eu vou aplicar instrumento, eu vou anotar as minhas coisas depois, eu vou fazer supervisão. Eu vou escrever relatório, eu vou escrever laudo, eu vou entrar em contato com a escola, eu vou conversar com o pai, eu vou conversar com a mãe, eu vou conversar com a avó. Entende? Então, eu cobro a mensalidade. Igual escola, igual a natação, igual o judô, igual o curso de inglês. Tudo que a criança faz, tudo, absolutamente tudo, ela paga mensalidade. Não é? Então, comigo é a mesma coisa. Eu cobro a mensalidade. E aí, eu não faço cálculo por sessão. Eu faço cálculo pelo tempo de serviço que eu tô prestando para aquela família. E aí, eu faço um cálculo geral, né? Quem fizer alguma coisa comigo, um curso, uma supervisão, uma coisa, eu vou ensinar como é que eu faço detalhadamente. Agora, na live não dá, tá? Mas eu ensino quem estiver direto comigo, eu vou ensinar. Prometo que eu ensino. E aí, em cima desse cálculo, eu dou o preço do mês. Isso é para intervenção, que eu cobro mensal. E aí eu atendo a criança, eu atendo a família todo mês. A avaliação é outro preço, eu avalio primeiro. E eu não demoro o mesmo tempo que eu demoro intervindo. Eu demoro mais tempo avaliando. Eu faço outras coisas avaliando. Eu englobo tudo avaliando. Então eu cobro a avaliação completa. Total. E aí explico o que é que eu incluo nessa avaliação. Ah, tem essa coisa que às vezes o pai e a mãe separado, o pai paga uma coisa, a mãe paga a outra, aí eles se resolvam. Como é que eles vão dividir isso? Eu só vou receber o meu dinheiro. E eu cobro tudo que eu faço. Tá? Então, quando você cobra o valor mensal, quando você cobra a avaliação total, eles que vão resolver como é que vai ser esse pagamento, se eles vão dividir entre eles, se uma pessoa só vai pagar. O que você faz está dentro desse serviço e dentro desse valor que você cobra. Dani, pode compartilhar com a gente como você responde no WhatsApp para quem te procura, compartilhando amoras? Posso de novo. Eu já mandei isso lá algumas vezes, mas posso de novo, viu, Thaís? Eu mando. Amanhã eu ponho o textinho que eu coloco, que eu passo para os pais, para vocês verem mais ou menos como é. Tá bom? O Amoras, Nanda, você vai na link da minha bio, clica e aí você vai dar direto no WhatsApp do Amoras. E aí você entra no grupo. Se você não achar, fala comigo por direct quando acabar a live. Beleza? Então, pra mim isso é um erro. Cobrar por sessão, pra mim, é um erro. Por quê? Porque eu já cobrei por sessão e deu ruim. Todas as meninas que eu supervisiono que cobram por sessão, dá ruim. É ruim pra todo mundo. É ruim pra quem tá pagando e é ruim pra quem tá recebendo. É ruim pra todo mundo. Entendeu? Inclusive, eu soube hoje por uma psicóloga que esse ano vai ter vários meses com 5 semanas. E aí ela ficou preocupada de cobrar por mês, já que vai ter uma semana a mais, né? E aí eu disse a ela, você tá cobrando por mês, mas é por sessão ainda. Tá errado. Tá errado. Ela tem que rever a forma que ela cobra. O valor que ela cobra não tá dando, não tá certo. Inclusive, quando eu digo que eu cobro por mês, eu deixo escrito assim no contrato. Esse valor mensal independe se a semana tem 4 ou 5, se o mês tem 4 ou 5 semanas. Entendeu? É sobre isso. Eu amo amoras. Mas é sobre isso. É por amor aquilo ali, tá? Puro amor. Puro amor.
Outro erro, não fazer contrato terapêutico, né? A gente precisa fazer contrato. Começou o atendimento, principalmente na intervenção, faça um contrato. Por escrito ou falado, Dani, por escrito é muito melhor. E se você não quiser fazer aquele contrato todo formal, papapá, que eu acho massa, porque te dá um ar de profissionalismo muito maior, né? Da seriedade pro que você faz, você escreve ele, manda no WhatsApp da família, manda por e-mail. Tem que ficar materializado aquilo ali. Eu acho que é importante materializar. Não só falar, porque palavras voam, não é? Desaparece de alguma forma. Oi, Michele, sua linda. Que bom que você tá aqui. Dani, qual a tolerância para faltas avisadas? Depende do profissional. Não tem certo e errado para isso. Tem a sua tolerância. Entendeu? E depende muito de como essas faltas são avisadas. E de que faltas são essas. Quando eu percebo... isso aí é uma coisa que eu não... Sabe? Que eu não tenho problema? Não tenho mais problema com isso. Porque, assim, os pais que eu atendo, as crianças que eu atendo, na grande maioria das vezes, são super comprometidos com o processo deles. Super. Eu tenho um jeito de conversar com essas famílias logo no início para manter esse compromisso, sabe? Para entender se eles estão dentro desse compromisso ou não. Então, quando existem faltas muito recorrentes assim, 2 seguidas, 3 seguidas, 4 seguidas, eu já tô percebendo que alguma coisa ali não tá funcionando. E aí eu já corto, entendeu? Mas você pode botar 2 faltas seguidas, 3 faltas seguidas. Não tem nada diz pra gente. Não tem nenhuma diretriz dizendo pra gente o que a gente tem que fazer. Né? É o nosso, é a nossa tolerância. Por exemplo, se eu tenho um espaço meu de atendimento, só meu, eu que pago, né? Eu tenho mais flexibilidade nos horários. Eu tenho mais flexibilidade para tolerar as faltas. Se eu subloco um espaço, eu tenho menos. Porque para reagendar é mais complicado, porque eu não vou ter outro horário, porque eu pago aquela sublocação com o paciente vindo ou não. Entende? Essa coisa de cobrar por mês evita muito isso. Entendeu? Porque quando a família paga pra mim por mês, ela paga indo ou não pra terapia. Se a ausência for justificada em cima da hora, porque é que eu falo, 24 horas antes. Normalmente eu peço 24 horas antes, tá? Mas tem gente que pede mais. Eu peço 24 horas. Mas às vezes acontecem imprevistos, né? Já tive paciente que estava no trânsito aqui em Salvador, então, principalmente cidade grande, né? Salvador, tira foto pra mim, acontece um problema, e fala, Dani, não vou conseguir ir, né? Inclusive, eu tenho alguns pacientes que mesmo acontecendo imprevistos, dizem pra mim, mas fique tranquila, deixa como paga. O paciente aceita pagar a sessão. Entendeu? Como o paciente já pagou o mês, tá pago. Pagou, tá pago. Né? Eu tento dar um jeito de encaixar, de atender de novo. Se eu percebo que não tem do paciente um descompromisso com o processo, eu reagendo. Às vezes, inclusive, eu chego a compensar no mês seguinte. Então, no mês seguinte, ao invés de pagar X, ao invés de pagar 1.000, vai pagar, sei lá, 900. Entendeu? Eu dou um desconto no mês seguinte por aquela falta que teve no mês passado. Então, você pode ir pensando nessa situação. Mas, normalmente, é 1 hora antes. Porque, assim, ó, eu sempre confirmo com os meus pacientes, tá? Eu não deixo meus pacientes lembrarem sozinhos, não. Eu confirmo. E aí, normalmente, eu confirmo 1 dia antes. E aí, se eu confirmo e o paciente não me responde, eu já sei que não vai. Inclusive, já aconteceu isso. De eu mandar a confirmação, o paciente não me responder, eu encaixar outro paciente no horário, que era uma remarcação, o paciente ir. E eu falei, não, você não combinou comigo. Você não confirmou que vinha. Se você não confirma, o horário não é mais seu. Mas isso tem que ficar previamente explicado pra eles, tá? Acontece. No serviço público é diferente. É comum ter falta no serviço público e aí a pessoa perde a vaga. No serviço público você tem que ter mais rigidez com isso, né? Porque no serviço público, tecnicamente, as pessoas acham que não estão pagando por aquele serviço. Quando estão, né? Porque o imposto é pagamento. Quando eu pago imposto, eu estou pagando pelo serviço público que eu tenho direito.
ATI no SUS, no SUAS, no CREAS. Mas a galera não tem essa ideia, não tem. Por isso que o que você cobra é importante. O quanto você cobra é importante. Como você cobra é importante. Porque eu que tô pagando vou valorizar o trabalho que você faz pelo que você cobra também. E aí pelo que você cobra monetariamente e pelo que você cobra de comprometimento também. Né? Olha, 2 faltas seguidas, acabou. Não consigo te atender mais. Entendeu? Porque assim, ó, se o paciente diz assim pra mim, ó, eu pago as minhas 2 faltas, tá tudo lindo. Agora, se aquilo ficar muito recorrente, eu não quero ficar atendendo o paciente que eu não tô atendendo. Tá só me pagando, né? Não compensa pra mim. E aí a gente vai ajustando, tá? Mas assim, ó, tudo isso, se for feito o contrato antes, diminui o problema. Tudo isso vai diminuindo o problema. Por isso que é um erro não fazer contrato. É um erro. E aí você pode chamar de contrato terapêutico, contrato de prestação de serviço, como você quiser, tá? Escutar apenas um lado da história. Aí chega uma mãe ou um pai que tá separado do outro cônjuge e quer que o filho seja atendido, mas já chega dizendo assim, ó, eu não quero que o pai venha pra cá. Eu não quero que você escute o pai. Eu nem começo esse atendimento. Eu falo, sinto muito, mas não posso atender assim. Eu só atendo ouvindo todo mundo. Não importa se a pessoa está sendo, como é que diz? Processada ou, sei lá, cometeu uma violência. Eu vou ouvir. Eu não vou ouvir junto com a criança, eu não vou ouvir junto com o casal. Mas eu vou ouvir, eu preciso escutar. Esse é meu trabalho é escutar, tá? Se eu escuto apenas um e não escuto o outro, eu tô ouvindo uma versão. Eu tô ouvindo uma perspectiva. Eu tô ouvindo um ponto de vista. Eu não tenho toda a escuta. Então eu preciso ouvir todo mundo. Então, ouçam. Aí como é que você faz? Eu atendo a mãe, faço a entrevista inicial com ela, peço o contato do pai. Primeiro, peço pra ela avisar o pai pra me procurar. Por quê? Quem tá interessado que eu faça o processo terapêutico é a família. Não sou eu que tô interessada que a família faça. Então, quem é que tem que procurar a Dani Rita? A família. Então, eu espero a pessoa me procurar, né? E aí, cobro a mãe, que pediu pra mim, né? Mãe, ó, o pai até agora não entrou em contato comigo. Você pediu pra ele entrar em contato comigo, porque às vezes boicotam, né? E a mãe nem avisa. Então, passa pra mim o contato do pai. E eu insisto, eu sou dessas. Aí eu vou e falo, né? Com o pai. Ó, vamos marcar e tal, papapá. Eu fiz isso com uma criança que eu atendi. O pai nem me respondeu, porque a galera ainda por cima é mal educada. Que o ser humano, a marca homem de ser humano, principalmente. Ô, raça difícil de lidar. Né não, gente? Né não? É complicado. E aí a criatura nem me respondeu. Uma boa tarde, um bom dia, ó senhora, não vou não, porque eu não tenho interesse, eu não quero que minha filha faça psicoterapia. Foi 0 resposta. E leu, tava lá marcadinho os 2 pontos. Aí eu sou dessas, eu mando de novo outra mensagem. Senhor fulano, vi que o senhor não respondeu minha mensagem. Seria muito importante responder, porque é sobre o acompanhamento da sua filha. Porque ali eu tenho registrado. Pronto, não me respondeu, não falou nada, vai ficar de mal educada a pessoa. E aí eu ponho no prontuário, eu faço um laudo da avaliação e no laudo eu digo, entrei em contato com o pai não me respondeu. Por isso que é importante materializar as coisas. Porque para um pai desse querer me processar no CRP e dizer que eu não incluí ele no processo da filha, que eu fiz tudo à revelia, é daqui para ali. Entendeu? Então tem que se ligar com essa galera. Muitos pais usam os filhos no processo terapêutico para se atacar. E aí quem sobra? Nozinhas aqui. Que não tem nada a ver com a situação. Entendeu? Isso tem que se ligar. Não avaliar antes de intervir. Isso é um erro cruel. Ah, Dani, mas a criança já tá avaliada. Tem um laudo dela, não importa. A avaliação quem fez foi outro profissional. Eu vou fazer a minha. Eu faço a minha avaliação. Até porque a minha avaliação é para conhecer a demanda, a criança, a família. Eu vou juntar a minha avaliação com a avaliação do outro que fez. Ponto.
a não ser que eu trabalhe em parceria com outro profissional. Que o profissional avalie e eu faço a intervenção. Aí é outra história. Né? Porque aí na parceria você tem contato com outro profissional, você acompanhou a avaliação, entendeu de forma mais criteriosa sobre essa avaliação. Aí é outra história. Mas você recebe um paciente aleatório que veio de outro profissional que você nem sabe quem é direito, você vai precisar avaliar antes de intervir. Porque ninguém vai intervir do nada. Entende? E isso aqui tudo eu fiz errado. Por que eu tô dizendo pra vocês pra não fazerem? Porque é ruim fazer assim. Porque vai dar erro, vai dar merda em algum momento. Vocês não vão fazer um trabalho legal. Não vai ser um trabalho produtivo. Não vai. Não adianta. Não vai. Porque eu fiz e deu erro. E deu ruim. Entendeu, minha gente? Não tô querendo ser melhor que ninguém aqui não. Dizer que eu sei o que é o certo. E eu sei o que é errado. Tô dizendo que foi que eu errei. Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei, meu Deus? Foi aqui que eu errei. Entende? E aí, se liguem que se vocês cometerem os mesmos erros, talvez dê muito problema. E aí, eu não tô dizendo nem só mais por mim, porque eu tenho 11 anos atendendo e tenho 6 anos supervisionando. Então, esses erros também foram cometidos pelas psicólogas que eu supervisionei. E deu merda. Foi bom não, tá? Outra coisa, não fazer visita escolar ou entrevista, como você achar melhor. Não envolver a escola no processo da criança. Principalmente uma escola que já conhece a criança, que já convive com a criança. Independente se a criança tem uma demanda escolar ou não. Por que, Dani? Porque a escola faz parte da vida da criança. Então a escola conhece a criança, conhece a família. A escola vai trazer muitas informações sobre a criança para você. E eu vou te dizer mais. Às vezes, até dar mais informações que a família. Tô querendo falar mal de ninguém, não, mas isso rola. Entendeu? Então, não incluir a escola é um erro primário. E quando você vai na escola, tem outro erro que você pode cometer. Falar de coisas da criança que são sigilosas no processo terapêutico. Que são desnecessários a escola saber. Então, você precisa filtrar. No primeiro momento, você nem vai para falar, você vai para ouvir. No segundo momento, você vai para falar, para dizer o que você avaliou, aquilo que diz respeito à escola. Apenas. Fazer aliança com um dos pais. E para fazer isso é muito fácil. Muito fácil. Primeiro porque se a gente não tem uma ideia mais apurada, aprofundada de parentalidade, de famílias, da complexidade familiar, das relações conjugais, parentais, a gente deixa se levar. A gente deixa se levar pela mágoa de um, pela dor do outro. Entende? E ali gruda na gente ali, ó. A gente se projeta ali. E aí eu já vi muita psicóloga tomando dores de mãe, dores de pai. Não façam isso. Que vocês vão errar feio. A gente precisa ser imparcial. Imparcial. Isso não significa dizer que a gente vai fechar os olhos para os erros dos pais, porque eu não fecho. Eu trago para os pais o que eles estão fazendo de errado. Ou o que eles estão fazendo que não é legal. Que não é legal. Aquilo que eles estão equivocados. Eu deixo claro para eles. Muito claro. Não aliso não, tá? Mas eu não fico a favor de um contra o outro. Isso não rola. Mesmo que eles achem que sim, porque isso acontece às vezes, né? Deles acharem que a gente é advogado de defesa de um e promotor do outro. Ô Dani, pra quem atende online, como funciona a questão de relação em relação à escola? Eu faço a maioria das entrevistas online com a escola. Raramente eu vou na escola, principalmente se eu já conhecer a escola. Eu faço online também, entendeu? Marco, agendo com a professora, coordenadora e faz tudo online. Hoje em dia, com online, você faz tudo online. Absolutamente tudo. Não tem essa de como é que eu faço, como é que eu não faço, não. Se você tiver acesso e poder ir na escola em algum momento, nunca fui, não conheço a escola, vai ser melhor. Vai ser incrível. Mas se não puder, a reunião escolar online já vai contemplar super legal. Porque você vai para uma conversa. Você não vai observar a criança na sala. A não ser que esse seja seu objetivo. De observar a criança no recreio, de observar a criança na sala. Aí fica mais difícil, né?
Mesmo assim, você pode pedir vídeos para a escola. Algumas escolas mandam com autorização, obviamente, dos pais e dos responsáveis, tá? Eu já recebi vídeos da escola. Relatórios, a escola às vezes faz relatório de fim de ano, né? E você pede para os pais. E aí tem acesso a esses relatórios também. É uma forma de você ter acesso à criança dentro da escola. Outra coisa, outro erro, não contar para a criança, não deixar claro para a criança aquilo que você está desenvolvendo dentro do trabalho terapêutico com ela. Como assim, Dani? O quê? Por exemplo, vou fazer uma visita escolar ou conversar com a professora dela. Ela vai saber. Olhe, escutem, eu não estou pedindo permissão para a criança. Não é essa a ideia. Ah, você deixa? Eu posso? Não é sobre isso. Mas é sobre, olha, eu vou precisar fazer uma entrevista escolar, conversar com sua pró. Como é isso pra você? Como você se sente com isso? Eu gosto de saber. Eu preciso saber. Já teve criança que disse que, Dani, teve crise de ansiedade. Não quero, por quê? E eu vou trabalhar isso com a criança. Olha, mas é importante pra mim. E se eu não for lá e só falar online, tudo bem? Na grande maioria das vezes dá super certo, mesmo quando a criança resiste. Eu já tive família que não quis. E aí, se ir pra escola for fundamental pra minha avaliação, eu não atendo o caso. Eu sou radicalzinha com as coisas, tá, gente? Eu sou a pessoa que demite paciente. Se não estiver na linha comigo, eu demito. Eu falo, gente, desculpa, não tenho como atender. Né? Eu vou fazer um trabalho que eu não consigo fazer, que a família não me dá espaço, não me deixa, não me permite, boicota, não faço. Não trabalho assim. É uma profissão que a gente faz, tá, gente? Não é... Como é que chama? Não sou irmã Dulce, não. Não é filantropia, não. É profissão, entendeu? É ciência, não é filantropia. E aí é importante falar sempre pra criança, quando você for conversar com os pais, o que você conversa com os pais, o que você não conversa com os pais. Se você achar que é importante levar para os pais alguma coisa que a criança falou, ou até mostrar para os pais alguma coisa que a criança fez, converse com a criança primeiro. Entenda se a criança permite, se a criança dá ok para isso, se a criança se sente à vontade. E mesmo assim, só faça isso se for muito, muito, muito positivo para a criança. Tá? Porque o certo, inclusive, e aí está no nosso código de ética, é a gente não mostrar conteúdo de criança, de adolescente, de qualquer paciente, não pode ser mostrado para ninguém. Nem pai, nem mãe, nem ninguém. Eu vou devolver o que eu tô fazendo com a criança e não o que a criança tá fazendo comigo. Sacou? A não ser que coloque que seja alguma coisa que é importante quebrar o sigilo, né? Para a segurança da criança, para a melhora da criança. E mesmo assim, eu vou sempre quebrar o sigilo com a criança sabendo que eu vou quebrar o sigilo. Pra quê? Pra não perder o vínculo de confiança com ela, tá? E aí eu nem tô falando de mostrar conteúdo da criança na rede social, porque se não pode papai e mãe, imagine aí pra rede social. Tudo que eu mostro na rede social são coisas que eu faço. Se é um desenho, vai ser meu desenho que eu vou mostrar. Eu não vou mostrar o que a criança desenhou. Eu não vou mostrar a criança na sessão comigo. Que eu acho isso esdrúxulo, péssimo para qualquer profissional que atende criança, inclusive. Qualquer. Eu tô falando de fonoaudiólogo, eu tô falando de nutricionista, eu tô falando de todo profissional que atende criança. Expor a criança em atendimento é vexatório para a criança. Péssimo. Não é isso que vai dizer para ninguém que você tá fazendo um trabalho bem feito. Não é isso. Inclusive, o nosso código de ética do psicólogo não permite. Você pode até perder o CRP se você fizer isso. Só pra saber, tá? Que mais? Direcionar demais a sessão da criança. Pedir o tempo todo pra criança fazer as coisas. Eu não gosto de fazer isso. Eu sei que tem algumas abordagens que trabalham mais com essa linha de direcionamento, de fazer atividades, e não dá paz pra criança. Eu sou o contrário disso. Eu deixo a criança à vontade. Eu deixo a criança escolher, na maioria das vezes, o que ela quer fazer. Por quê? Porque quanto mais à vontade a criança tá, mais espontânea ela será para comunicar o que eu preciso saber sobre ela.
Entende, gente? Não fazer os laudos, que é muito comum. A maioria dos psicólogos não fazem laudos, não escrevem laudos, não sabem escrever laudos, e tá tudo bem. Não tô aqui pra massacrar ninguém, mas é importante fazer pro nosso próprio bem. Pro nosso próprio bem. Eu já tive situações minhas de início de carreira que eu não fazia laudo da avaliação, não entregava por escrito, e depois de algum tempo a família me pedia e eu não tinha mais aquelas informações do jeito certo para escrever. Não estavam fresquinhas na minha cabeça. Estavam ali no prontuário, as coisas pinceladas. Me ferrei. E isso já aconteceu com outros profissionais que eu supervisionei também. Então esse erro eu não recomendo. Não recomendo, tá? E não escutar os pais no processo terapêutico. Ainda acontece muitos atendimentos que são feitos que não envolvem os pais, que não incluem os pais no processo terapêutico de escuta. Então é importante colocar. É importante os pais estarem sempre sabendo, sempre participando atuante, realmente, né? Escutando esses pais, devolvendo para esses pais, orientando. Eu faço isso mensalmente. Eu só não faço isso mensalmente com a criança que eu atendo há mais tempo, né? Que tem paciente meu que eu já atendo há 6 anos, por exemplo. Eu não vou atender a família toda semana, por 6 anos, né? Mas, quando precisa, ela vem. Mas os atendimentos recentes, 1 ano, 2 anos, é toda semana com pai e mãe. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais algum errinho aqui. Pra contar pra vocês. Agora eu quero saber de vocês, antes de encerrar essa live, tá? Me contem aí os erros que vocês já cometeram. Se exponham, que eu vou me expor aqui sozinha. Ah, tá bom. Se exponham aí também, contem aí erros que vocês cometeram, que foi muito doeu, que foi cruel, que foi ruim. Ou erros que os pais cometeram com vocês, que isso também é legal, porque aqui tem um monte de pai e mãe vendo, né? Pra que eles não cometam, porque o processo, ele é de via dupla. Não é uma mão só, é via dupla. Se pai e mãe erram no processo, o processo também desanda. Então, nem profissional tem que errar, nem pai e mãe tem que errar. E se errar, precisa aprender com os erros. Enquanto vocês colocam aí pra mim, escrevem aí pra mim, se expõem aí pra mim, eu quero dizer que esse ano de 2025, eu vou fazer um programa de capacitação e supervisão apenas para, no máximo, 15 pessoas, tá? Esse programa se chama Play com Dani Rita. Vamos dar o play, vamos começar, né? Vamos começar os jogos, que comecem os jogos, vai ser de fevereiro a novembro de 2025. Todo mês vocês vão estar comigo, o tempo todo. A gente vai ter um grupo no WhatsApp fechado, só pra gente. A gente vai fazer supervisão individual com cada um de vocês, uma vez por mês. A gente vai fazer estudo de caso, uma vez por mês, com os casos de vocês em grupo. Aí não é mais individual, é em grupo. A gente vai ter lives mensais também, uma vez por mês. Lives para tirar dúvidas de vocês, tá? E a gente vai estar no grupo. E nesse grupo eu vou disponibilizar material didático, sugestões de estudos e outras aulas que eu já tenho gravada. Então, quer estar colado e colada comigo 2025, entra nesse programa. São apenas para 15 pessoas, não mais que 15. Por que 15, Dani? Que número maluco? Porque eu quero dar assistência personalizada a todo mundo. Individualmente e em grupo, mas personalizada. Eu quero estar ali, eu quero que esse grupo se fortaleça e todo mundo cresça de verdade. Se eu abrir para mais gente, eu não vou conseguir fazer isso. Porém, entretanto, todavia, se você não tem a grana, porque esse preço não é barato, e vou logo dizendo que não é, embora vai valer muito, tá? Muito, não é também caro, é um preço acessível, mas pode ser que para algumas pessoas desembolsar isso agora não vai rolar, e eu entendo. E não é para mais de 15 pessoas também. Então, quem fechar logo comigo vai ter isso garantido, ainda tem essa. Mesmo que você tenha grana, se tiver já as 15 pessoas inscritas, acabou. Você não entra mais, porque eu não vou ter horário para te atender. Porque eu vou fazer supervisões individuais nesse programa, tá? Mas se você não conseguiu participar desse programa porque financeiramente não rolou, porque você já passou os 15 pessoas e você não conseguiu entrar, você pode participar como ouvinte dos estudos de caso.
E aí é outro preço. Onde é que eu vou dar esses preços, esses detalhezinhos, tudo isso? Lá no Amoras da Dani, em primeira mão. Então, se você não tiver no Amoras da Dani, você não vai saber. Tem que estar lá no Amoras da Dani pra você saber. Eu vou sair da live e vou anunciar isso lá pra vocês, tá? Quem se inscrever até o dia 1º vai ter um descontão. Pá! É sobre isso. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Quero. Colocou. Bora. Não fazer o contrato terapêutico, né, Bárbara? Ai, Bárbara, eu já... Não fazer laudo, é isso. Demorar. Inclusive, eu tenho uma aula só ensinando, pegando na mão de vocês como escrever um laudo de uma avaliação, que eu vou disponibilizar para quem estiver no programa, obviamente. Demorar meses para cobrar. Ih, isso é muito ruim, gata. Deixar, né, passar. Não preencher prontuário e deixar todos os registros acumularem. Isso aí... A gente quer se matar quando a gente faz isso. É péssimo, péssimo, péssimo. Não preencher prontuário, não fazer contrato, cobrar por sessão. Ei, bagaço, 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 bagaço. Quem tiver comigo no programa, eu vou ensinar tudo isso, como eu faço. Vocês vão estar comigo full time no grupo. Eu vou estar à disposição a maior parte do tempo para vocês, tá? É pra estar colado comigo. Esse programa é pra colar em mim. Inclusive, devia se chamar assim, Colado em Dani Rita. É quase um contrato de casamento, mas é só por um ano. Que eu preciso ser livre, tá, gente? Por favor, pra voar. Pela misericórdia. Essa aula eu quero muito. Mabel, essa aula é maravilhosa. Eu não tenho só essa aula, né? Eu tenho essa aula. Eu tenho aula de ensinando a aplicar e corrigir instrumentos de rastreio. Eu tenho aula ensinando... fazer contrato terapêutico, contrato de prestação de serviço. Eu tenho tudo isso gravado. Quem entrar no programa já recebe essas aulas todas, já vai ter acesso a tudo isso que tá gravado. E vão ter as outras aulas, porque as aulas... eu não falei das aulas, né? Eu não falei das aulas. A gente também vai ter uma aula por mês de uma demanda terapêutica. E aí eu já desenvolvi lá, tem lá todos os temas das demandas terapêuticas. Aula sobre ansiedade infantil, sobre agressividade, sobre questões relacionadas a LGBTQIA+, aula sobre TDAH, aula sobre pais separados, uma aula por mês. Então a gente vai ter aulas, a gente vai ter supervisão individual, a gente vai ter estudo de caso em grupo e a gente vai ter live ao vivo, uma vez por mês, para tirar dúvida. E um grupo fechado só pra gente. 15 pessoas. 15 pessoas. Tá? Que massa que os meus materiais já te ajudaram, Fátima. Fico feliz com isso, gente. Fico muito, muito feliz. Eu recebo depoimentos, às vezes, assim, que eu não consigo nem andar. Eu fico flutuando, de tão lindo de ouvir. Sabe? Das pessoas que eu já ajudei, das pessoas que mudaram a forma de atender, das pessoas que revolucionaram a vida. Isso, pra mim, eu já tô cumprindo minha missão de vida aqui, nesse plano terreno aqui. Eu já falo assim, eu sou uma privilegiada, porque eu tenho a capacidade intelectual, emocional, psíquica, de poder contribuir intelectualmente, emocionalmente, financeiramente com outras mulheres, principalmente porque a maioria são mulheres, né? Isso pra mim já é um presente do universo, assim, pá! O universo falou assim, você vai ser uma pessoa sortuda na vida. Pra mim isso é pura sorte. O puro suco da sorte. É isso aí. É eu poder ter essa capacidade de transformar a vida de outras pessoas nesse nível. Fora os pacientes que eu atendo, as famílias que eu atendo, que eu acompanho. Muito orgulho de mim mesma, que eu sou foda. E eu gosto de fazer quem tá colado comigo se sentir assim também. Que se não for pra se sentir assim, nem dá o play. Nem dá, nem joga, nem desce pro play. Nem desce pro play se não sabe brincar. Nem desce pro play, entendeu? Lubicalho, Dani, volta com a plataforma pra acessarmos as aulas. Gata, vai ser essa agora. Vai ser essa agora. Não vai ser essa Dani Play. Vai ser essa. Nesse programa, vocês vão ter acesso a tudo. Tudo que eu já fiz e tudo que eu farei durante esse ano. Sacou? Tudo. Lindamente.
O Dani Play, do jeito que tá, não consigo voltar. Do jeito que funciona, não consigo voltar. Eu só consigo do jeito que eu montei esse programa agora pra vocês. Beleza? Me procurem não, né? Falem comigo por direct quem tem interesse logo em fechar isso comigo, em entender como é que funciona melhor. Quem não tiver no Amoras da Dani lá no WhatsApp, entre, a link tá na bio. Se não achar, fala comigo por direct que eu mando. Quem tiver acesso ao meu WhatsApp, fala comigo no meu WhatsApp que eu vou conversar com vocês por lá. E a gente acerta, fecha as contas e arruma esse grupo nesse programa esse ano, que vai ser lindo. Aulas, supervisão, estudo de caso e dúvidas. Material de apoio, muitos, modelo de tudo que eu faço, o grupo fechado, a aula da HTP faz parte, tudo o que eu já fiz aqui até agora faz parte desse programa, vai entrar no programa, tá? Todas as aulas que eu já gravei, todas as oficinas que eu tenho gravada, tudo que eu tenho gravado, vocês vão ter acesso. Eu quero que vocês tenham tempo para estudar tudo isso. É só isso que eu quero. Ah, Dani, isso fica disponível por quanto tempo pra gente? A vida toda. Não vou bloquear o tempo de vocês acessarem essas coisas, não. Tá? Vocês ficam a vida toda com isso pra vocês. Até porque eu vou estar sempre atualizando, fazendo coisas novas e vocês vão estar voltando pra mim pra fazer as coisas novas. Não tem problema nenhum. Vocês vão ficar pelo tempo que vocês quiserem, tendo acesso. Agora, por favor, estudem. Leiam. Assistam as aulas, porque vai ajudar, vai contribuir muito. Dani, a gente vai ter acesso a quê? Participando do seu programa, a tudo o que eu fiz. E o que eu vou fazer esse ano. E é muita coisa que eu quero fazer esse ano. Muita coisa. Quero estar colada com vocês. Agora, é para 15 pessoas apenas. E não tá caro. É sério. Só que pode ser que para algumas pessoas agora, bancar isso pode ser caro. Mas não tá. Isso eu posso dizer a vocês. Não tá. Certo? Ju, sua linda, fala comigo pra você entrar nesse programa, vai ser massa. Então, entre em contato comigo, fala comigo. Hoje, amanhã eu vou estar disponível pra responder isso pra vocês. E se eu demorar de responder, não é porque acabou as vagas, entendeu? Se acabar as vagas, vocês vão saber logo. Eu vou avisar logo no grupo e vou avisar aqui no Instagram. Então, vocês vão saber, olha que calor. Tá, não tá fácil não viver em Salvador nesse verão, viu, gente? Porque eu não vou pra praia todo dia, eu não vou pra rolê todo dia, tá difícil pra mim. E tô só aqui, ó, derretendo. Jussara disse que pariu, saiu do CLT e agora quer focar toda a atenção na clínica. Então, gata, vambora, vem junto comigo, tá? Vem junto comigo esse ano, porque eu vou ficar de fevereiro até novembro colada com vocês, tá bom? Já entra, já assistindo aula, já com acesso a um monte de material, já a gente no grupo, trocando tudo. O grupo vai ficar sempre aberto para as nossas trocas. São 15 pessoas, né? Então não tem por que eu ficar fechando o grupo. Um beijo, muito obrigada pela audiência de vocês, por vocês estarem aqui hoje comigo. Esses 3 dias de live foi massa, foi uma delícia. Se deixar, eu fico aqui, né? Vocês já entenderam que eu gosto de falar, né? Eu gosto muito de falar. Mas, enfim, até a próxima live, as próximas lives. Vamos fazer uma live por mês para tirar as dúvidas. Provavelmente eu vou abrir essas lives. Talvez eu abra essas lives aqui no Instagram, não sei ainda, tô pensando. Vai depender, mas as lives vão acontecer, né, abertas e vai ficar gravada para quem tiver no programa, certo? Que bom que você gostou, Clarinha. Massa. Um beijo, amo vocês de verdade, viu? E me sinto amada, que é a coisa mais linda do mundo. Do que isso? Pra mim não tem. Um beijo.